Olá, uma excelente tarde a todos e todas que nos acompanham pela TVE Espírito Santo e nas redes sociais da nossa querida emissora capixaba. Meu nome é Tiago Venâncio, sou auditor fiscal da Receita Estadual e este é o Fala Auditor, programa que estreia hoje, 24 de outubro, aqui na TVE. A cada 15 dias, traremos um convidado para uma entrevista em que abordaremos questões que impactam a vida dos contribuintes e cidadãos de um modo geral. Falaremos também sobre educação fiscal, demonstrando a importância dos tributos para o bom funcionamento dos serviços públicos e dando dicas também para os cidadãos poderem exercer plenamente a sua cidadania. E tem mais, no quadro Receita Informa, teremos informações sobre serviços, projetos e ações relacionadas à Secretaria de Estado da Fazenda, à legislação tributária e ao atendimento aos contribuintes de um modo geral. Para a nossa estreia, vamos tratar de um tema muito importante para o futuro do nosso país e, claro, do nosso Estado também, e do qual você já deve ter ouvido falar, a reforma tributária. Mas, afinal, o que é a reforma e o que ela significa para o sistema tributário nacional? Será que vamos pagar mais ou menos impostos? Para tirar todas essas dúvidas, o convidado de hoje é o auditor fiscal da Receita Estadual, Benício Costa, e também secretário da Fazenda do nosso estado. Muito bem-vindo, Benício, e muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui, na estreia do programa. Estamos aí disponíveis aí para poder participar do programa e responder as perguntas. Tratar esse tema tão complicado, né, Benício? Isso, tema complexo. Bom, então vamos para a primeira pergunta, Benício. Muito tem se falado sobre reforma tributária. Sabemos que já foi aprovado um texto na Câmara, agora vai ser discutido no Senado. E o que pode se esperar desse projeto aqui no país? Quais são as principais mudanças? É importante frisar que o projeto, como você bem falou, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está sendo discutido no Senado Federal. Então, o processo ainda está em andamento, né? O texto que a gente tem hoje, ele é um texto que ainda não é definitivo, isso é importante as pessoas saberem, né? Hoje já existem, nós estamos acompanhando, já existem mais de 200 emendas, propostas de emendas, né, ao texto. Então, o que pode vir do Senado pode ser um texto pouco modificado ou muito modificado. Mas com base no que nós temos hoje, nós já temos algumas mudanças que a gente chama de espinha dorsal da reforma tributária, né? E as principais são a questão da transferência da tributação da origem para o destino, a questão da tributação, né, com base ampla, né, e a simplificação, que é o grande mote aí da reforma tributária. Então, esses são os principais pilares da reforma tributária. É uma simplificação muito importante, né, para a tributação no nosso país ela é muito complexa, né, Benício? Então, essa simplificação, sem dúvida, pode trazer benefícios aí para a sociedade de um modo geral. Bom, mas uma reforma como essa, Benício, sempre levanta um questionamento, né? Os cidadãos, principalmente, sempre nos questionam em relação a isso. Haverá queda de alíquota, enfim, como será a carga tributária? O que tem sido proposto? Aumento da carga, manutenção ou queda? Boa pergunta, essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente ouve muitas pessoas dizendo que haverá aumento de carga tributária e não é bem isso que acontece, né? Uma das premissas da reforma tributária é a manutenção da carga média tributária no país, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em relação ao volume de tributos que hoje é pago no nosso país, esse volume ele vai se manter. Mas é óbvio que a reforma tributária, por ela mexer no nosso sistema tributário, ela muda a sistemática de tributação. Então, alguns setores terão benefício na tributação, benefício que eu digo é no sentido de ter uma redução de carga tributária. Okay. E outros terão um aumento na carga tributária, né? Isso porque a gente está readequando o nosso sistema tributário. Então, para a gente não aumentar a carga tributária, a premissa da reforma tributária é que haja uma readequação das cargas tributárias nos setores de forma que permaneça a mesma carga que existe hoje. Entendi. Então, alguns setores terão a tributação aumentada e outros setores terão a tributação diminuída. Excelente. Realmente é uma dúvida que está aí na cabeça de todos os contribuintes. Mas aqui no estado do Espírito Santo, Benício, quais os principais impactos no seu entendimento e como a Secretaria da Fazenda e todo o corpo técnico de auditores, consultores, auxiliares fazendários tem trabalhado para mitigar eventuais pontos negativos aqui para o nosso estado?
Excelente pergunta, Tiago, porque nós temos hoje na Secretaria da Fazenda um grupo de trabalho específico para tratar da reforma tributária. Nós estamos engajados em criar soluções para que a reforma tributária possa ter o menor impacto possível para o nosso Estado. Dentro das premissas que hoje estão colocadas na reforma tributária, o nosso Estado, eu poderia dizer que é um dos estados que menos se beneficia da reforma tributária, né? Por conta de nós termos uma população pequena, consumidora. Nós somos um estado muito produtor, né? E quando você muda a tributação da origem para o destino, isso aí afeta também o volume de tributação aqui dentro do nosso estado, né? Porque o nosso estado tem um mercado, em relação à população do país, nós temos uma população pequena, um mercado consumidor pequeno. Por outro lado, a gente tem um grande poder aquisitivo aqui no nosso estado também. Isso também é um ponto positivo, né? Que aumenta o consumo das famílias, né? Isso também pode influenciar positivamente. Sobre as questões de prevenção que nós estamos tendo, eu acho que o governo ele tem adotado uma postura correta, né? Uma postura de equilíbrio fiscal. Hoje nós temos um governo muito equilibrado, né? Um governo que beneficia demais a questão dos investimentos. Isso é importantíssimo para a gente atrair empresas e para cá e gerar emprego, gerar renda para os cidadãos capixabas e com isso a gente movimentar ainda mais nossa economia, né? Esse é um planejamento de longo prazo e eu acho que o exercício está sendo muito bem feito, né, pelo governo do estado e com certeza nós colheremos os frutos no futuro. E em relação à reforma especificamente, existem alguns pontos da reforma em que nós podemos trabalhar ali como Fundo de Desenvolvimento Regional, pode ser mais bem trabalhado, né? Pode ser pensado em algumas soluções ali dentro para a gente poder suprir alguma perda que a gente possa vir a ter em relação ao nosso mercado consumidor dentro da reforma tributária. É um desafio muito grande para os auditores, consultores, para você atualmente como secretário da Fazenda e o governo do estado de um modo geral. Sim. Mas o Espírito Santo tem sido referência, né, secretário? Nota A na CAPAG, uma nota concedida pelo Tesouro Nacional nos últimos 11 anos, mas estou confiante de que a gente vai conseguir superar esses desafios. Bom, Benício, mais uma pergunta. Na sua opinião, que alteração deveria constar na reforma tributária, no projeto atual, de modo que a gente possa mitigar ou melhorar essa tributação regressiva que nós temos aqui no país hoje, que é quando as classes menos favorecidas acabam tendo uma carga tributária maior em relação aos seus ganhos? Essa é uma pergunta bem importante porque a reforma tributária, essa reforma tributária que está ocorrendo agora, ela não tem o objetivo de combater a regressividade dos impostos, né, do imposto sobre o consumo. Esse é um ponto importante. Então, não é o fundamento principal da reforma. Apesar de que, na reforma, existe a previsão do sistema de cashback, que é, de certa forma, um sistema que pode ajudar a combater um pouco a regressividade do imposto, né, do novo imposto que vier a ser, né, instituído, o IBS, no caso, sobre as famílias de baixa renda, né? Então, o que está previsto lá ainda não está regulamentado, vai ser regulamentado via lei complementar, mas é um mecanismo, por exemplo, para você restituir o imposto pago por famílias de baixa renda e, com isso, diminuir a regressividade sobre o sistema tributário em relação ao IBS. Então, é um mecanismo que está previsto lá, né? Mas não é o objetivo principal dessa reforma. O objetivo principal dessa reforma é simplificar para o cidadão, simplificar para as empresas, né? Muitas empresas hoje têm custo de conformidade muito alto, por conta de a gente ter uma enormidade de legislações tributárias, né? O nosso sistema tributário é extremamente complexo, tanto para quem está fiscalizando, para nós que somos auditores, sim, também para as empresas, né? E para o cidadão que também vai poder comprar uma mercadoria, vai poder saber direitinho quanto que está pagando de imposto, né? Se aquela mercadoria tem ou não imposto embutido. Isso facilita muito, né, a organização e o controle do sistema tributário. Eu acho que a palavra-chave mesmo é simplificação, né, Benício? A palavra dessa reforma é simplificação. Excelente, muito completa a resposta. Bom, mais uma pergunta, secretário. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de nós termos hoje no Estado um técnico, um auditor fiscal como secretário de Estado da Fazenda, importância para a secretaria, né, para o governo. Também acredito que possa trazer uma responsabilidade maior, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, primeiro gostaria de dizer que para mim é uma honra, né, estar representando a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Eu, como capixaba, me sinto orgulhoso dessa terra, né? Como eu já falei, nós temos um governo hoje que é muito responsável, né? Hoje nós somos nota A há 11 anos da CAPAG, nós somos referência em
documentos fiscais eletrônicos. Nós somos referência hoje em fiscalização de petróleo e gás. O Estado está caminhando por um caminho muito seguro, muito correto. Isso me deixa muito orgulhoso, né? E como capixaba, eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque a gente que é capixaba quer o melhor para a nossa terra. E a gente, quando vê o Estado organizado, o Estado bem conduzido, a gente fica feliz e a gente se doa ainda mais, né? E temos também que agradecer a nossa equipe da Cefaz, a equipe de auditores, a equipe de consultores e todos os servidores da Secretaria da Fazenda, que são pessoas maravilhosas, pessoas muito dedicadas e que dão ali o sangue no dia a dia para poder melhorar dentro ali do nosso ambiente, né, a vida dos capixabas e melhorar o nosso estado. Bom, respostas muito objetivas, né, muito importantes. Também sou capixaba, né, então eu entendo perfeitamente como é bom a gente trabalhar com o que gosta, primeiramente, né, Benício? Também sou auditor fiscal, como falei no início, sou do interior do estado, de Alegre. Fizemos o mesmo concurso, né, e eu acho realmente que a Secretaria da Fazenda tem um corpo técnico muito capacitado para seguir enfrentando esses desafios. Nosso estado tem feito o dever de casa, né? Nossa arrecadação tem evoluído de certa forma. Muito trabalho por fazer, né, secretário? E queria agradecer também o apoio da Secretaria da Fazenda e uma pergunta em relação ao Fala Auditor, né? O que você acha desse programa? Qual a importância desse programa de levar mais conhecimento, né, aos cidadãos, aos contribuintes? Teremos quadros aí com notícias sobre a legislação tributária, convidados falando sobre diversos temas e também desmistificar qualquer ponto negativo em relação à nossa profissão que a sociedade possa ter, né? Hoje nós trabalhamos de uma forma muito contributiva, né, com o cidadão, um diálogo aberto. Então, fala um pouquinho sobre o programa, o que você acha do programa, a importância, e muito obrigado por ter autorizado esse programa aqui e também agradecer a TVE pela parceria. Não, da minha parte, eu acho maravilhoso, eu acho que é uma ideia genial, muito boa, né? Eu acho que para o cidadão, é um mecanismo para o cidadão adquirir conhecimento, principalmente numa área que é uma área muito difícil, às vezes, de compreender, e a gente trazer uma linguagem mais simples, né, para que as pessoas possam entender como funciona a tributação, como funciona um pouco da Secretaria da Fazenda, como nós trabalhamos ali, né, e que são coisas que afetam diretamente o dia a dia das pessoas, né, e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Então, como cidadãos, é importante a gente entender isso. Muito bom. Importante entender como funciona essa sistemática, como a nossa vida é influenciada por determinadas decisões, né, para que a gente possa levar cultura, levar conhecimento para a população capixaba. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Bom, agradecer também por essa fala, pelo apoio, agradecer pela presença, secretário. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso primeiro programa falando sobre reforma tributária. A caneca do Fala Auditor é um presente para que você possa levar e lembrar do nosso programa. E, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos assistiram. E agora continue ligado, porque na sequência tem o quadro Receita Informa. É isso, Tiago, dica maravilhosa. Você que está acompanhando a gente, sabia que a Receita Estadual tem um canal direto de comunicação onde você, cidadão, pode tirar dúvidas, obter informações e resolver questões relacionadas aos seus assuntos fiscais sem sair de casa? Esse canal é o Fale Conosco, que nesse ano completou 10 anos de funcionamento e ganhou cara nova. Todo atendimento é feito pelo site, que agora está ainda mais fácil de usar. Lá, você encontra respostas às perguntas mais frequentes e envia consultas específicas que são respondidas pela equipe da Receita Estadual. Só nesse ano já foram feitos por meio da ferramenta mais de 27 mil atendimentos ao cidadão. Então anota aí, pintou uma dúvida sobre tributação? Acesse o site da Secretaria da Fazenda em cefaz.es.gov.br e clique no menu Fale Conosco. Fácil, né? Acompanhe sempre o Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau. Até a próxima.